A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que isentou um importador de pagar os custos de demurragem, ou seja, sobre a estadia provocada por retenção de mercadoria por parte da Receita Federal. No caso julgado pelo STJ, o armador acionou judicialmente o dono da carga para cobrar uma taxa de $410 mil, cerca de R$2,5 milhões. O importador teve suas mercadorias apreendidas e impetrou o mandado de segurança na Justiça Federal para liberar as mercadorias. Por sua vez, o juiz indeferiu a liminar e, nesse pedido, o importador também pediu a desova dos containers para tentar devolver o armador. E o pedido inicial foi negado. Posteriormente, o importador, ao apelar, teve reconhecido o seu direito de poder liberar as mercadorias e devolver o container. Ocorre que o armador, por sua vez, com essa paralisação, cobrou a chamada sobreestadia de container, que é uma indenização pelo período em que o armador ficou indisponível do container. E aí o que ocorre? A questão foi discutida no Tribunal de Justiça de São Paulo e o desembargador relator da decisão entendeu que não havia justo motivo para a cobrança da demurragem. Porque uma vez que a própria justiça indeferiu o pedido de liberação e depois acabou reconhecendo o direito dele de liberar a carga e devolver o container, o desembargador relator do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o importador não deveria pagar a demurragem. Foi realmente um precedente inédito, gerou inúmeras discussões, depois saíram artigos publicados nas redes sociais sobre essa questão, e isso acabou gerando essa polêmica discussão após essa decisão. A demurragem é a taxa cobrada pelos armadores, donos dos navios e contêineres, quando o tempo contratado pelo importador para armazenamento da mercadoria é excedido. Só que, neste caso, o importador conseguiu demonstrar que o prazo foi excedido por causa da retenção e apreensão dos contêineres por decisão da Receita. O armador entende que ele foi penalizado, porque o causador do atraso não foi o importador, não foi o armador, foi a Receita Federal do Brasil. E o armador também, os advogados dos armadores, eles publicaram já notas criticando essa decisão, no sentido de que o armador também não pode ser penalizado por um fato gerado por culpa da Receita Federal do Brasil. Então, aí que gerou a polêmica da questão. O advogado especialista em direito marítimo e portuário reforça que a greve dos auditores fiscais da Receita Federal pode até gerar novos problemas como este. Nós estamos num período de greve da Receita Federal. Novamente, os fiscais da Receita Federal entraram em greve. A gente entende que a greve é um direito constitucional do fiscal, porém é uma atividade pública essencial e não pode ocorrer a paralisação total. Então, certamente, outros casos de demurragem irão gerar por conta da greve. Essa greve está gerando atrasos no desembaraço. Nós mesmos, aqui no escritório, temos diversos casos em que houve atraso gritante no desembaraço aduaneiro e que, consequentemente, o importador vai ter que pagar a demurragem. Agora, com relação ainda a esse precedente, é importante ressaltar, foi uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, como eu citei. A nossa justiça, como eu falei, nosso sistema não é o common law da Inglaterra, é o civil law, então esse precedente não vincula os outros juízes a julgarem da mesma forma, mas é um precedente importante que pode influenciar em outros julgamentos, em outras questões semelhantes, inclusive, como você bem falou, em casos de greve. E ele finaliza fazendo uma análise mais ampla desta decisão do Judiciário. Ainda sobre essa decisão, ela passou pelo crivo do STJ, mas eu gostaria de ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça não analisou o mérito propriamente dito. Foi recurso do armador, que não foi acolhido, mas a questão não chegou a ser detidamente analisada pelo STJ. Então, eu entendo que não se formou um precedente, o STJ simplesmente ele não acolheu o recurso do armador, mas o STJ não analisou o mérito. O mérito foi analisado da questão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Outra questão que eu acho importante ressaltar é que nós temos aqui em Santos, no estado de São Paulo, o núcleo 4.0. E é importante que esses casos de demurragem, que são hoje os casos que mais demandam no judiciário, nós temos certamente a maior
a maior discussão no Poder Judiciário do Brasil em relação ao direito marítimo hoje são as questões sobre estadia de container. Então, é importante que essas questões sejam julgadas por juízes especializados, assim como nós temos esse núcleo, que é coordenado pelo Dr. Frederico Messias, aqui da 4ª Vara Civil de Santos. Então, é importante que essas questões sejam analisadas por especialistas. Mas não estou criticando a decisão, acho que há uma certa lógica na decisão de não responsabilizar. Outra coisa também que a gente pode citar é que existem decisões já também no sentido de que, se a União foi a causadora do prejuízo, tem decisões em que condenam o importador a pagar, mas que ele pode obter o ressarcimento via regresso contra a União. Isso também, existem decisões nesse sentido. Então, nesse caso, seria o seguinte, nesse caso propriamente dito, diferentemente do entendimento do desembargador relator, há casos em que a justiça condena o importador a pagar, mas também assegura o direito dele entrar com uma ação de indenização contra a União, porque a real causadora do atraso foi a União.